Por que que tem tanto banco no Brasil quebrando? Vamos falar sobre isso? O Brasil sempre foi um país muito complicado de se operar para termos empresariais. Abrir negócios no Brasil nunca foi fácil. Considerando que a gente vem de um país onde existe muita burocracia, pouca tecnologia, pouca indústria, quem é que se beneficia tanto com isso? Os bancos. Porque os bancos têm muito volume de mercado, porque a própria natureza do banco faz com que ele consiga se alavancar muito mais facilmente. E antigamente não era tão fácil quanto hoje para você abrir um banco. Antigamente você precisava de muito mais dinheiro, antigamente você precisava de muito mais apoio e de muito mais acesso. Para vocês terem uma ideia, você precisa de cerca de R$ 1 milhão para você começar a iniciativa de um banco. Você não vai ter um banco, você vai ter uma instituição financeira não bancarizada ou não bancária. E quando você é uma instituição financeira não bancária, a população em média entende que você é um banco. As pessoas não acham que você que tem um aplicativo, uma fintech e tudo mais, não é um banco. O senso comum acredita que você vai estar ali cumprindo todas as mesmas regulamentações, passando pelos mesmos testes, pelas mesmas diretrizes, normas. Existem uma série de artifícios e maneiras de lidar com o dinheiro que o banco tem, o dinheiro dos seus clientes, que faz com que o banco não precise ter 100% do dinheiro que ele empresta. Se eu sou um banco, a minha atividade principal vai ser mexer com dinheiro, ou seja, emprestar. Então, se você deposita R$ 100 numa conta, é como se o banco que recebeu R$ 100 na sua conta corrente conseguisse emprestar até R$ 900. Henrique, mas quando os depositantes colocam dinheiro nas suas contas, o Banco Central não obriga que o banco reserve pelo menos 10% desse dinheiro? Sim, existe uma resolução para isso. No entanto, o banco consegue literalmente criar dinheiro novo. Então, existe um índice muito importante chamado Índice de Basileia, que mede quanto do dinheiro que os bancos emprestam que de fato pertence a ele, que é de patrimônio próprio. Porque os bancos conseguem criar dinheiro, então se a gente tivesse simplesmente uma corrida aos bancos ou coisa do tipo, todo mundo resolvesse sacar e tudo mais, a gente teria grandes problemas. No caso do que aconteceu agora, mais recentemente, agora dia 18, foi mais uma liquidação do Banco Central. No caso, o Will Bank, que não é um banco, mas é uma instituição financeira, que pertence ao Banco Master. E onde é que está o risco de tudo isso que está acontecendo? Vejam, o Banco Master já caiu, ou pelo menos teoricamente já caiu. O FGC já vai pagar. Agora quebra o Will Bank. Então, se você tinha R$ 250 mil no Banco Master em CDBs ou dinheiro de conta corrente, e você tinha mais R$ 100 mil no Will Bank, como eles fazem parte do mesmo conglomerado, você não vai receber reembolso de ambos. Você vai receber o reembolso de acordo com as regras vigentes do FGC. Até 250 mil por CPF, até R$ 1 milhão num período de 4 anos. Só que como nós estamos falando de duas instituições financeiras que fazem parte do mesmo conglomerado, essa regra não vale. O FGC não vai conseguir te salvar dessa vez. Se eu pudesse resumir para vocês o que está acontecendo agora com o Banco Master, é algo similar ao que aconteceu com as americanas. Como se fossem as americanas do mercado financeiro. A crença popular é de que o Banco Central consegue enxergar tudo, mas a gente já viu inúmeras vezes que isso não é verdade. A gente viu agora, por exemplo, no Banco Master, quando o Banco Central determinou a sua liquidação e começaram a ser descobertas uma cacetada de coisa irregular. Tô falando de CDB fraudulento, carteiras de crédito de péssima qualidade. Então, ali, já naquele movimento do BRB de comprar aquelas carteiras de crédito do Banco Master, ele já teve um prejuízo aproximado de R$ 5 bilhões. Então, pensa, gente, que o BRB é um banco que vale R$ 4 bilhões em uma única operação de cerca de R$ 12 bilhões. Eles descobriram que teriam um prejuízo de 5, porque eram títulos fraudulentos e muitas vezes papéis que não significavam nada, papéis que não valiam nada e simplesmente eram instrumentos financeiros para fingir que existia algum investimento ou alguma coisa por trás, quando nunca existiu. Então foi só uma fraude, um golpe. Agora a gente já não tá mais falando de uma crise econômica qualquer, a gente tá falando de duas instituições financeiras, sim, pertencentes ao mesmo conglomerado, mas que começa a impactar não em cascata ou em escala nacional aqui no Brasil. O Banco Master tinha cerca de 0,5% das captações do dinheiro do mercado financeiro, então não é nada que seja relevante a ponto de o Estado ter que intervir ou coisa do tipo. Mas o que está acontecendo agora é que quando você não tem responsabilidade sobre o dinheiro dos seus investidores, você é uma empresa privada, você vai à falência. No caso do BRB, as coisas não funcionam bem assim. O BRB é um banco que existe muito mais interesse em cima dele. É um banco do Estado, tem consignado, tem financiamento, tem muito servidor público que recebe dinheiro através da sua conta do BRB. Então não seria simplesmente uma liquidação de um banco o BRB é estatal, então por ser muito mais relevante, muito provavelmente vai receber um apoio do governo para poder se manter vivo, ou então vão ter que fazer uma lei para findar o banco, e eu acho improvável que isso aconteça, haja vista que isso não aconteceu nos últimos 20 anos. Mas qual é a lição pra gente aqui? Não adianta eu continuar acreditando cegamente que o mercado tradicional
tradicional vai ter justamente a solução que eu preciso, a segurança que eu preciso, todas as ferramentas que eu preciso, porque isso não é verdade. As fortunas não são feitas no mercado tradicional. Vamos usar exemplos claros. Luiz Barsi, Warren Buffett, Ray Dalio, todas essas pessoas são outliers, eles são exceções das exceções das exceções. Veja que o dinheiro que se faz em muito volume e de uma maneira abrupta no mercado financeiro, geralmente ele vem do tempo. Você está disposto a esperar 50 ou 60 anos para enriquecer, assim como fez o Luiz Barsi? Você acha que você e todo o resto do Brasil está ganhando 0,5, 0,4% ao mês com seus investimentos? É óbvio que não, porque se o mercado fosse feito apenas de investimentos tradicionais, a gente ia estar fudido. Porque o mercado tradicional só deixa rico e só dá recompensa para aquele que já tem muito dinheiro, para aquele que tem tempo. Você precisa ter uma rentabilidade maior. Você precisa entender de maneira mais profunda os seus investimentos para que você consiga tomar mais risco. Você precisa entender no que é que o seu dinheiro está sendo investido. Eu te faço uma pergunta. Para que é que o banco usa o dinheiro quando você investe em CDBs? Para onde vai? Você consegue ver? Você consegue acompanhar cada detalhe de custos, de despesas financeiras daquele dinheiro que você aloca? Não, né? No Grupo Hoteles e nos nossos investimentos estruturados, cada real do teu dinheiro é alocado em um lugar que você entende. O governo quer comprar 10 mil cadeiras. Eu entendo a necessidade do governo, eu sou uma empresa de licitação, eu ganho a honra e o mérito desse empenho. Quando eu tenho esse contrato, eu convido alguns investidores para poder fazerem parte dos lucros desse contrato. Então, meu investidor entra logo no início da operação, onde eu vou comprar essas cadeiras para poder entregar no governo, e quando o governo me pagar, eu vou devolver o dinheiro do meu investidor mais uma correção, ou seja, essa rentabilidade. Vocês acham que o Brasil e que os empresários e que as pessoas bem-sucedidas são feitas de mercado tradicional? Gente, não é. Você quer ver um excelente exemplo? Puxa na sua memória quem é a pessoa do mercado tradicional que trabalha num emprego e que tem uma vida comum, que conseguiu ficar multimilionário nos últimos 5 anos que você conhece? Quase ninguém. Porque se você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Os fundos imobiliários, as ações, são rendas variáveis. Portanto, elas variam. Então, muitas pessoas perdem dinheiro investindo em coisas que vão trazer movimentos de mercado para suas carteiras que essas pessoas não estão dispostas a passar. Então, por isso que os investimentos estruturados a gente não tem volatilidade. Ou você vai receber a tua rentabilidade prometida, ou você vai receber a sua rentabilidade prometida. Não tem hipótese e nenhuma possibilidade. O investidor pode ser lesado ou não receber esse dinheiro de volta. Na pior das hipóteses, se todo mundo do Grupo Boteles morresse, a gente pegar um ônibus daqui para São Paulo para poder fazer uma festa na empresa e todo mundo morrer, ainda existem maneiras de executar essas dívidas, ainda existem maneiras de conseguir esse dinheiro de volta. Coisa que você não conseguiria no investimento mais tradicional, que não só está atrelado a um crescimento super limitado, como você tem uma série de limitadores com relação ao dinheiro que você consegue de volta caso essas operações não funcionem. O caso do Master é só um lembrete para você entender que o mercado tradicional não é o mercado onde você vai fazer fortuna. O mercado tradicional é bom pro grande, é bom pro banco, é bom pra grande construtora, é bom para as big techs, é fantástico o mercado tradicional. Só que para a maioria das empresas, como é o Brasil, formado por mais de 90% de pequenas e médias empresas, o mercado tradicional não alimenta, o mercado tradicional não entrega. Se você quiser ter rentabilidade de verdade, entender projetos dos quais você pode participar e ter impacto social naquilo que você está investindo, conheça o Grupo Hoteles. A gente tem uma série de soluções e esse ano os nossos focos são em investimentos públicos, ou seja, comprar, entregar e vender para o governo, e construção civil. A gente já tem a tese da construção de alto padrão e nós estamos estudando outros produtos em outros mercados porque surgiram uma série de oportunidades pra gente. Eu vejo você no próximo vídeo.